Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Iremos, nesta aula, passar a cada um de vocês um método mais rápido para resolver qualquer que seja a questão. Não importa que é do seu colégio na prova, não importa que é no Enem, ou até mesmo em qualquer universidade. O que nós queremos é ganhar tempo na resolução de questões que envolvem cálculo aplicado à química. Vocês poderão aplicar em concentrações de soluções, em solubilidade, em eletroquímica, em termoquímica, tudo que envolver cálculos. Nós haveremos de ganhar esta habilidade. E para isso, nós vamos mostrar alguns exemplos, começando de exemplos mais simples. E para dar continuidade, nós iremos divulgar no YouTube várias resoluções de questões mais complexas. Caso tenha dificuldade em compreender as questões mais complexas, volte a esse vídeo, que você irá compreender perfeitamente. E não se esqueça de inscrever no canal Abrigo da Química. Clique no sininho, que é para ser comunicado de novos vídeos, bem como compartilhe com o seu colega. Pois bem, o que nós queremos é mostrar a vocês a aplicação do cálculo à química. Vamos primeiro trabalhar com a conversão de unidades utilizando de análise dimensional. Frequentemente, necessitamos de converter unidades de medidas de grandezas em outra unidade de medida. E isso fará com que você resolva a questão de uma maneira mais rápida, sem precisar de perder tempo. Mas basta para isso pegar o que é informado, dado da questão, multiplicar pelo fator de conversão, fatores esses que nós vamos falar agora, e iremos obter o resultado. Simples assim. Por exemplo, eu quero transformar 1,5 kg em gramas. Vocês aprenderam a fazer essa transformação? Simplesmente utilizando de uma regra de 3. Está errado? Não. Só que esse método é mais rápido. O que nós queremos é que você aprenda ou adquira a habilidade de resolver uma questão envolvendo o cálculo de uma maneira mais rápida possível. Nós queremos transformar em grama. Este é o nosso resultado, em gramas. Nós dispomos deste dado, 1,5 kg. Quando eu multiplico esse 1,5 kg pelo fator de conversão, eu quero converter quilograma em grama. Observe que eu devo utilizar no numerador a unidade que tiver grama e no denominador a unidade que tiver quilograma. Isso é para cancelar quilograma com quilograma. Multiplicando pelo fator de conversão, nós sabemos que aqui é uma fração unitária. Isto significa dizer que o numerador é equivalente ao denominador. Ou seja, a resposta desta divisão vai ser sempre 1. Porque 1000 gramas é o mesmo que 1 kg. Com isso eu posso cancelar quilograma com quilograma. Observe que restou grama, que é o que eu quero. Basta fazer a operação matemática agora. 1,5 que multiplica 1000 dá 1.500 gramas. Este é o meu fator de conversão. São fatores que vocês estão acostumados a trabalhar, tanto na química, quanto na física, quanto na matemática. E vocês aprenderam no ensino fundamental que multiplicar por 1 não altera. O que nós fizemos foi isso, porque esta fração equivale a 1. O que nós fizemos foi a transformação de quilograma para grama. Nós queremos agora transformar 20 ml em litro. Eu quero chegar no resultado litro. E nós dispomos de 20 ml.
Eu quero fazer desaparecer esse ml. Basta então multiplicar pelo fator de conversão. Nós sabemos que 1 litro corresponde a 1000 ml. Eu posso cortar ml com ml. Daí eu encontro 20 que multiplica 1 dá 20, que divide 1000. 20, que é o mesmo que 20, que multiplica 10 elevado a menos 3. Nós sabemos que quando elevamos um denominador para um numerador, basta trocar o sinal do expoente. 1000 é o mesmo que 10 elevado à terceira. Quando eu levo ele para o numerador, ele fica sendo 10 elevado a menos 3 litros. Eu posso escrever em notação científica. Eu vou andar uma casa para a esquerda. Logo, eu vou obter 2,0. Mas para compensar, eu vou aumentar o expoente dessa potência 10. Era menos 3, passou a ser menos 2. Lembre-se, menos 2 é maior do que menos 3. Logo, 20 ml é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a menos 2 litros. Nós queremos agora transformar mol de uma substância em massa. A linguagem mol é muito utilizada na química e ela está relacionada com a massa molar, que ela é expressa em gramas. Logo, eu quero transformar essa massa em grama. Nós sabemos que 2 mols de água. Como eu quero transformar 2 mols de água em grama, nós vamos multiplicar pelo fator de conversão. Nós aprendemos que 1 mol de água tem uma massa de 18 gramas. Mas como é que encontramos isso? É dado na tabela periódica as massas molares dos átomos. O hidrogênio é 1 grama por mol. No caso do oxigênio, é 16 gramas por mol. Como na água tem 2 hidrogênios, então eu tenho 2 gramas por mol. Na água eu tenho 1 oxigênio, eu tenho 16 gramas por mol. Somando aqui, vamos encontrar 18 gramas por mol. Isto significa dizer que para cada 18 gramas de água corresponde ao mol de água. Observe que eu coloquei esse fator de conversão de modo a cancelar mol com mol, porque o que me interessa aqui é grama. Aí basta operar matematicamente. 2 vezes 18 dá 36 gramas de água. Vamos transformar mol de uma substância em número de moléculas. Nós queremos chegar em moléculas, em quantidade de moléculas. Nós sabemos que 1 mol de qualquer substância corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Este é o número de Avogadro, que corresponde à quantidade de moléculas existente em 1 mol. Nós dispomos aqui de 2,5 mols de ácido sulfúrico, H2SO4. Como eu quero determinar o número de moléculas existente nessa quantidade mol, eu vou multiplicar pelo fator de conversão. Nós vamos determinar que em 1 mol dessa substância existe 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esta é a quantidade existente em 1 mol. Observe que eu tenho mol com mol. Este é o meu fator de conversão. Eu corto mol de ácido sulfúrico com mol de ácido sulfúrico. Restou molécula, que é o que eu quero. Basta então operar matematicamente. 2,5 que multiplica 6, que multiplica 10 elevado a 23. Daí nós vamos obter 15 vezes 10 elevado a 23. Escrevendo em notação científica, eu vou andar uma casa para a esquerda, vamos obter 1,5. Como eu diminuí 15 para 1,5, diminuí 1 unidade, eu aumento o expoente dessa potência em 1 unidade. Era 23, foi para 24. Daí fica 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas.
Vamos transformar mol de uma substância em número de átomos. Aí sim, haveremos de ter um cuidado especial em se tratando de quantidade de átomos existente em uma molécula. Por exemplo, eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico. Eu quero calcular o número de átomos de hidrogênio. Cada mol de ácido sulfúrico tem 2 mols de hidrogênio, 1 mol de enxofre, 4 mols de oxigênio. Eu quero calcular o número de átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 2 mols de hidrogênios em 1 mol de ácido sulfúrico. Mas eu quero saber em 2 mols. Logo sabemos que 2 que multiplica a quantidade de átomos existente em 1 mol está para 1 mol de ácido sulfúrico. Por que 2? Porque cada mol tem 2 átomos de hidrogênio. Se eu fosse calcular a quantidade de átomos de enxofre, eu ia multiplicar por 1, que não altera. Se eu fosse determinar a quantidade de átomos de oxigênio, eu iria multiplicar por 4. Como eu quero de hidrogênio, eu multipliquei por 2. Isso faz com que mol de ácido sulfúrico seja cancelado com mol de ácido sulfúrico. Basta então efetuar a operação. 2 que multiplica 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Nós vamos encontrar 24 vezes 10 elevado a 23. Escrevendo em notação científica, andando uma casa para a esquerda, fica 2,4. Olha que eu diminui o número. Em uma unidade, eu aumento o expoente da potência em uma unidade. Logo fica 2,4 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. Você muitas vezes depara na química com volume. E por definição nós sabemos que quando um gás estiver nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol desse gás ocupa um volume de 22,4 litros. Como eu quero transformar o volume em litros, é aqui que eu quero chegar. Nós dispomos aqui de 1,5 mol de um gás de hidrogênio. Lembre-se, para determinar o volume, a substância tem que estar no estado gasoso. E nós sabemos que 22,4 litros deste gás de hidrogênio corresponde a 1 mol de gás de hidrogênio. Eu cancelo o mol de hidrogênio com mol de hidrogênio. Basta então operar matematicamente. 1,5 que multiplica 22,4. Iremos encontrar 36,6 litros de gás de hidrogênio. Vocês também poderão deparar a palavra milimol. É a milésima parte de 1 mol. Mililitro é a milésima parte de 1 litro. E milimol é a milésima parte de 1 mol. Nós queremos chegar em milimol. Nós dispomos aqui de 2 mols de ácido sulfúrico. Como eu quero chegar em milimol, nós sabemos que 1000 milimol corresponde a 1 mol de ácido sulfúrico. Cancelo mol com mol, vamos obter 2 que multiplica 1000, dá 2000 milimol de ácido sulfúrico. Todas essas conversões, vocês poderão obter o inverso. Se vocês dispusessem de milimol e quisessem transformar em mol, você iria operar inversamente. Ao invés de multiplicar por 1000, você iria dividir por 1000. Vamos então fazer esse teste? Nós dispomos de 2 vezes 10 elevado a 3 milimol. Eu quero chegar em mol. Nós sabemos que 1 mol é o mesmo que 1000 milimol. 1000 milimol. Eu cancelo milimol com milimol. Eu cancelo 1000 com 1000. Daí iremos encontrar 2 mols. Todas essas operações explicadas, vocês poderão trabalhar o inverso. Basta organizar de modo a cancelar o que não interessa. Vamos então fazer algumas aplicações, alguns exemplos. Qual é a massa de 2 centímetros cúbicos de ferro?
sabendo que a densidade absoluta do ferro é 7,86 gramas por centímetro cúbico. Ele quer saber a massa. Eu vou responder a massa em gramas de ferro. Nós dispomos de 2,5 centímetro cúbico, multiplicado pela densidade absoluta. Nós vamos organizar a densidade de modo que o centímetro cúbico fique no denominador, que é para ser cancelado. É o mesmo de 7,86 gramas dividido por 1 centímetro cúbico. Eu corto centímetro cúbico com centímetro cúbico. Multiplicando 2 por 7,86, iremos encontrar 15,72 gramas de ferro. Viu como é que é fácil? Vamos então dar mais um exemplo. Tem-se 10 gramas de álcool etílico a 15 graus Celsius. Que quantidade de calor devemos fornecer para elevar a temperatura a 16 graus Celsius? Sabendo que o calor específico do álcool etílico é de 0,540 calorias por grama grau Celsius. Isso significa dizer que o aumento de 1 grau aumenta 0,540 calorias. Eu quero chegar em calorias por grau Celsius, que é a quantidade de calor. Nós dispomos de 10 gramas de álcool etílico. Observe que ele variou apenas 1 grau. É dado sempre a cada grau. Multiplicando por 0,540 calorias por 1 grama grau Celsius. Eu posso cortar grama com grama. Ficou caloria por grau Celsius, que é o que nós queremos. 10 que multiplica 0,540, basta andar uma casa para a direita. Vamos encontrar 5,40 calorias por grau Celsius. Vamos então a mais um exemplo. Uma piscina, após o tratamento, apresentou 0,2 mols de íons de alumínio 3+, ou se preferir, alumínio mais 3, para cada litro de água. Calcule a massa de íon alumínio mais 3 existente em 100 mil litros de água daquela piscina, dado 1 mol de íon alumínio tem uma massa de 27 gramas. O que é que nós queremos saber? Nós queremos saber a massa de íon de alumínio mais 3. Eu vou encontrar essa massa em grama. Eu disponho desta quantidade de água na piscina. 100 mil litros, que é o mesmo que 10 elevado a 5 litros de água. Quando nós pegamos a concentração 2 mol para cada litro, nós temos 0,2 mols de íon de alumínio para cada litro de água. Eu faço desaparecer litro de água com litro de água. Encontrei mol, mas eu não quero mol, eu quero grama. Pelos dados, nós podemos então converter mol em grama. Nós sabemos que 27 gramas de íon de alumínio está para 1 mol. Com isso eu corto mol de íon com mol de íon. Restou grama de íon alumínio. Basta operar matematicamente. 10 elevado a 5, que multiplica 0,2, que multiplica 27. Número com número, vamos encontrar 5,4 vezes 10 elevado a 5. Gramas de íons de alumínio em 3 mols. É assim que resolve as questões envolvendo cálculo químico. Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos liberar diversos vídeos curtos, exercício por exercício, questão por questão, para que vocês comecem a treinar em casa. Tendo dificuldade, volte a este vídeo. Espero ter atendido da melhor forma possível. Bons estudos e até lá no @Abrigo da Química no YouTube. Um abraço a cada um de vocês.